Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live hoje, um bate-papo sobre diabetes e visão. Qual que é o nosso objetivo disso daqui? É trazer um pouquinho da campanha do Abril Marrom para orientar toda a população sobre a campanha do combate e prevenção à cegueira, que significa o Abril Marrom, que é pouco conhecido ainda. Bom, o Abril Marrom ele vai falar sobre a nossa campanha de combate à cegueira. E o diabetes tem tudo a ver com a cegueira no nosso país. Ela é uma das principais causas de cegueira na população mundial e no Brasil também. Corresponde aí por volta aí de 10% dos novos casos de cegueira no Brasil e no mundo, todo ano. Bom, falar então o diabetes. Vamos lembrar o que é o diabetes. O diabetes em si, ele é quando o paciente tem aquele excesso de açúcar no sangue, que é quando a glicemia está elevada por uma falta de produção da insulina pelo pâncreas, né? Isso daí acaba gerando daí o aumento da glicemia no sangue. E aí o que eu costumo perguntar para os pacientes é, e aí? O paciente tem a glicemia elevada, o que isso causa para você? Muitos falam assim, doutor, pode dar ali derrame, pode dar cegueira, pode dar insuficiência renal, pé diabético. Daí é importante a gente ter um conhecimento mais aprofundado de como isso é causado. Quando a gente começa a entender como é que o diabetes ele danifica o nosso organismo. E como é que é isso? Ele vai atacar quem, o diabetes? Ele ataca a microvasculatura do nosso organismo. E no nosso olho, ele ocasiona a retinopatia diabética através do que? Ele vai danificar os pequenos vasos sanguíneos. Os pequenos vasos sanguíneos que ficam lá na retina, no fundo do nosso olho. Se você entender, então, imagina que nós temos vasos sanguíneos pelo corpo todo. Todo o nosso corpo repleto de vasos sanguíneos. E o diabetes está ali danificando exatamente os pequenos vasos sanguíneos. Na cabeça ele vai dar o infarto ou vai dar o derrame. No nosso olho, a retinopatia diabética. No coração, se entupir, dá infarto. No rim, se ele entrar em colapso, esses vasos sanguíneos vai causar insuficiência renal. E no pé, ele leva ao pé diabetes. Falando um pouquinho então da retinopatia diabética. Lá no nosso fundo do olho, a microvasculatura ela se encontra na retina. Quem é a retina para vocês entenderem? A retina ela é o receptor do nosso olho da luz que entra para dentro dele. É como se fosse um computador ligado a uma câmera, a nossa visão, onde o cérebro é o nosso computador e os olhos a nossa câmera e o fio que liga o computador na câmera é o nervo óptico. Então, a retina está trabalhando ali como um receptor de luz. E os vasos que suprem a retina, eles vão ser danificados pela retinopatia diabética. Quanto mais tempo o paciente está exposto ao diabetes descontrolado, quanto mais tempo o paciente ele não faz o controle adequado, quanto mais anos ele vai envelhecendo, maior vai ser o dano no fundo do olho por causa da retinopatia diabética. E ela tem vários sintomas. Qual que é o primeiro sintoma da retinopatia diabética? O primeiro sintoma dela vai ser uma flutuação da visão. Toda vez que a gente percebe que a nossa visão ela está flutuando, provavelmente estamos com descontrole do diabetes. Ele vai acima de 150, 200, 300, ele altera o grau. Então ele flutua o grau e a visão fica mais embaçada, menos embaçada durante o dia. E toda vez que a gente vai fazer, então, uma consulta de rotina para a gente conseguir fazer o exame do óculos, que é uma coisa simples, para o paciente que tem diabetes, é importante ele estar nessa época com o diabetes bem controlado, para a gente poder ser bem preciso no acerto do grau do óculos do paciente. Outra coisa que vai acontecendo com o passar dos anos, o paciente tem diabetes 1, 2, 3 anos, ele não sente nada, pode estar controlado, pode estar descontrolado, ele não sente dano nenhum no organismo dele. Porque os vasos sanguíneos, igual eu sempre falo, eles aguentam alguns anos sendo atacados pela glicemia elevada sem danificar. Lentamente aparecem alguns sinais já no fundo do olho com o passar dos anos do diabetes. Por volta de 80% dos pacientes em 10 anos vão ter alterações no fundo do olho, mesmo que sem ter sintomas. Então, é uma doença sintomática, silenciosa, que é importante fazer o controle com o oftalmologista, principalmente o especialista
em retina, porque ele vai estar sempre diagnosticando e andando sempre à frente da doença com você, nunca correndo atrás dela. Vai chegar um momento, como a gente pode ver na figura, que a nossa visão vai deteriorando. Se você ver a figura 1 que nós temos aqui no quadro, ela é um olho saudável, o fundo do olho lá com os vasos sanguíneos saudáveis. Na figura do meio, já aparecem alguns sintomas relacionados com o olho. A gente começa a observar na retinopatia diabética inicial alguns microvazamentos no fundo do olho de hemorragias, mas a visão permanece normal. O paciente continuando anos descontrolado, ele vai evoluir para o edema macular diabetes. E aí sim que é um dos principais sintomas dele, que ele vai ter um embaçamento visual. Se você olhar a figura 3, onde está escrito edema macular diabetes, você vai ver que a imagem já começa a ficar desfocada. E é isso que é o sinal que o diabetes começou sim a danificar a parte central da sua retina. Então o que é o edema macular do diabetes? O edema macular do diabetes, ele realmente está mostrando agora aqui no quadro para vocês. Você vê ali a terceiro quadro, o cachorrinho todo deformado. Quem que é a mácula? A mácula, ela é a parte central da retina, que é aquela parte responsável pela visão de cores, dos detalhes da imagem, da precisão, da nossa leitura. E o edema macular diabetes faz essa imagem ficar desfocada. Então, a partir dali, a gente tem que começar a tratar esses pacientes, quando a gente detecta esses sintomas. Outro sintoma importante, um pouquinho numa fase mais avançada, é a hemorragia dentro do olho, a hemorragia intraocular, que a gente chama de hemorragia vítrea, onde o paciente tem como se fosse um enxame de mosquitos, um borramento na sua visão decorrente dessa hemorragia. É um quadro um pouquinho mais avançado já da retinopatia diabética. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre diagnóstico. Só trocando o slide aqui. O mesmo slide aqui mostrando um pouquinho também do edema macular diabetes. A gente vai vendo que pela foto, na primeira foto é uma foto já o paciente enxergando normal e lentamente a visão do paciente ficando borrado pelo edema macular diabetes. É essa sensação que o paciente tem quando ele está com a visão comprometida pelo edema macular do diabetes. Vamos passar mais um slide. E como é que a gente faz a parte de diagnóstico? Que é importantíssimo a gente poder cuidar dos pacientes. Principalmente com um oftalmologista, se possível, especialista em retina, onde ele vai fazer um exame cuidadoso, um mapeamento de retina. Esse mapeamento de retina ele vai conseguir avaliar cada detalhe da retina, se tem hemorragia, se não tem, se tem uma má circulação. Se ele precisar de exames complementares, ele vai lançar a mão de uma retinografia, que é esse exame de cima que a gente vê ali, uma foto do fundo do olho, onde está aparecendo o laranjadinho ali, a foto do fundo do olho da retina. Então a gente faz uma retinografia. Se precisar, a gente pode lançar a mão da angiografia, angiofluoresceinografia, que ele faz o quê? Ele consegue detalhar toda a circulação do fundo do olho da sua retina. E com esse detalhamento da função da circulação da retina, ele consegue avaliar se tem áreas que estão sem a circulação, que a circulação da retina não está funcionando adequadamente à periferia dela. E aí ele já pode estar intervindo conforme forem esses achados. Outro exame importantíssimo hoje que a gente tem aqui no IOC é o angio-ACT, que é a tomografia da retina, junto com o exame de angiofluoresceinografia, mas sem precisar de contraste. É um exame minimamente invasivo, ele consegue dar com precisão como é que está a circulação da retina e também se tem a presença do edema macular, se não tem, que grau que ele está. Isso daí nos facilita muito fazer toda a parte de tratamento e acompanhamento da doença. Bom, o tratamento. Toda vez que a gente pega o paciente, a gente para ali, ó, você tem retinopatia diabética, vamos começar a tratar. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, é um bom controle clínico. Por que o controle clínico? Porque é o que eu falo para vocês. Não adianta a gente cuidar do olho e deixar o diabetes descontrolado. Porque tudo que a gente tratar, ganhar e fazer você melhorar a sua visão, se continuar descontrolado o diabetes, vai voltar aqui e vai ter que voltar e continuar o tratamento
tudo de novo. Eu costumo usar a seguinte frase: você chega perdendo de 5-0, a gente vem aqui, trata, empata o jogo. Você vai para casa, se ficar descontrolado, volta perdendo de 5-0, a gente volta de novo trabalhar para empatar o jogo. E quando o paciente entende, muda a consciência dele, que ele realmente precisa fazer um controle clínico, que é realmente ele que vai cuidar dele mesmo, não vai ser somente os médicos, ele tem que ter consciência que ele tem que fazer bem feito. É nesse momento que a gente muda o jogo e passa a ganhar. A gente trata o paciente melhor, ele vem bem controlado, a gente só assiste, continua dando as instruções e acompanhamento. Então a gente para de correr atrás de um prejuízo e começa a acompanhar sempre na frente. Esse daí é o que é tratar o diabetes adequadamente, está sempre à frente dos problemas que eles aparecem. Um bom controle clínico, o paciente é multidisciplinar. O paciente fala assim: doutor, meu diabetes é psicológico, é de nervoso. Tudo bem, vamos tratar o psicológico, vamos tratar o nervoso, vamos no psicólogo, no psiquiatra, vamos fazer acontecer. Além disso, o paciente fala para eles: você tem que ser o seu dono. A partir de hoje, você tem diabetes, você não é você e o diabetes. Porque muitos falam assim: não consigo tratar direito porque eu trabalho muito. Não é assim. Você trabalha muito, sim. A partir de hoje, então, você tem 2 trabalhos. O trabalho seu, que é onde você trabalha e ganha seu dinheiro, e você, que é a tua firma que você abriu hoje nova, que é a sua pessoa com diabetes. Essas 2 firmas vão ter que caminhar juntas a vida toda. Se você só se dedicar ao trabalho, a firma do trabalho vai bem. E a firma do diabetes vai mal. A firma do diabetes indo mal, o que vai acontecer com você? Você vai ter que parar de trabalhar e produzir para recuperar essa outra firma. Então, é importante controlar o diabetes. É importante você, paciente, ter essa consciência que ninguém vai cuidar mais de você do que você mesmo. Então, você tem que, toda consulta, aprender sobre diabetes. Vai no oftalmologista, aprenda. Vai no endócrino, aprenda como é que se cuida. Vai no nutricionista, aprenda como é que come. Vai no personal trainer, vai entender como é que faz o exercício, qual é o horário certo de fazer seu exercício. Tenha seu cardiologista, tenha seu nefrologista que cuida do seu rim, vai ter o cirurgião vascular para cuidar dos seus pés, vai ter o seu neurologista para poder cuidar da irrigação da cabeça também, para saber se tem sinais que possa dar derrame. Então tem que ser um tratamento multidisciplinar. E assim a gente consegue andar na frente do paciente da doença. A parte do diabetes do fundo do olho, a gente tem vários estágios dela. Tem o estágio que é só assintomático, onde a gente fala assim: volte daqui a 1 ano, você está bem. A importância de você voltar em 1 ano, qual que é? É porque eu sei que em 1 ano, você continuando com o controle que você vai estar adequadamente cuidado. Então, se eu peço em 1 ano o retorno, não me volta em 3, descontrolado. Porque daí a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, o acompanhamento clínico com o especialista é fundamental. Principalmente um especialista que está habituado aí com o tratamento da retinopatia diabética, que é um especialista em retina. Continuando um pouquinho, o paciente que apresenta aquele quadro de edema macular, a visão está embaçada, não está melhorando, faz o óculos e o óculos não fica bom. Tem que ser tratado edema macular. Hoje em dia, o tratamento de edema macular, principalmente é com as injeções que são feitas dentro do olho. É isso mesmo, injeção dentro do olho. Mas é tranquilo, porque é um procedimento seguro, quando é feito por um especialista. Ele é um procedimento que o paciente não vai sentir um desconforto tão grande, ele vai estar sendo assistido no centro cirúrgico, o anestesista está presente no centro cirúrgico, é feita anestesia com colírio, a aplicação é rápida, o paciente geralmente não sente dor, vai para casa no mesmo dia, não tem visão embaçada, a recuperação da aplicação, então ela consegue fazer o paciente recuperar aquela imagem borrada que ele tinha central. E nós temos 2 tipos de aplicações, temos as aplicações que são os anti-VEGFs, e temos a aplicação que é o Ozurdex, é o corticoide. Quando a gente usa o anti-VEGF, que pode ser o Lucentis, o Avastin, o Eylea, qualquer um desses, eles têm um efeito de aproximadamente 30 dias dentro do olho. Por isso que, então, começa o tratamento de edema macular de diabetes, a gente vai tratar até melhorar. Pode ser com 1, 2, 3 aplicações. O importante é fazer até chegar no resultado bom. Chegou no resultado bom, que é o resultado onde acabou o edema, que o paciente voltou a recuperar a sua visão, que a imagem está nítida, continuar controlando o diabetes, com todo aquele controle clínico, e acompanhando para ver a necessidade de continuar com as aplicações.
ao menor sinal de retorno desse edema, que a gente constata tanto com a diminuição da tua visão, ou quando a gente percebe que no exame do OCT apareceu o edema macular, a gente vai estar reintervindo e continuar esse teu tratamento. Uma vez começado o tratamento, sempre perto. Se o oftalmologista está tratando, indicando a injeção, fazemos a injeção. Se a gente acha que dá para espaçar, a gente vai espaçar 1, 2, 3 meses. Mas a gente vai estar sempre cuidando de você. Existe o... Vou colocar uma foto do tratamento, como é que é a injeção intraocular, para vocês entenderem um pouquinho. Nessa imagem aqui, ó, podem perceber que ela é feita no canto do olho, a aplicação. O local que a gente entra para fazer ela, para a gente que é cirurgião de retina, é a porta da casa de toda a cirurgia, é onde a gente vai entrar para realizar toda a cirurgia de retina. Então, a gente conhece muito bem essa região, é a porta de entrada nossa para dentro do olho, então não danifica nada o seu olho, então a gente faz a aplicação, o paciente está bem, na mesma hora já levanta, a visão está normal, já está indo para casa, tendo uma rotina normal, usando o antibiótico de pós-operatório, que é importante para prevenir infecção. E, assim, bem seguro, chance de complicação é muito baixa. Tudo tem complicação na vida, tudo existe risco na vida, mas você colocar a chance de dar tudo certo, mais de 99%, risco de acontecer uma infecção é muito pequena, menos de 1 para 1000, bem menos. Graças a Deus por todos os cuidados que a gente toma. Então, todo procedimento do olho que a gente faz de cirurgia também leva esse princípio de risco. O risco é uma coisa que a gente controla, né? Igual atravessar uma rua. Atravessar uma rua tem risco. Se você atravessar uma rua que você não conhece, sem sinal, sem olhar para os lados, numa rodovia, você tem um risco muito grande de acontecer um acidente. Mas se você atravessar uma rua bem tranquilo, com o semáforo fechado, todos os carros parados, o risco é calculado, é pequeno. Então, o tratamento com a injeção intraocular, hoje em dia, ele é uma arma muito importante para tratar o paciente com diabetes, porque ele dá segurança para o médico, dá segurança para o paciente, e a gente mudou muito a recuperação visual do paciente. Antigamente, a gente só tinha o laser, e o laser ele também ajudava, mas o laser, vou falar um pouquinho dele, você vai entender por que ele não é tão bom quanto as injeções quando a gente opta pela injeção. Vamos mudar um pouco o slide. Então, a gente tem a opção de fazer uma fotocoagulação com laser. O laser ele pode ir lá na retina, no fundo do olho, e fazer leve cauterizações dos vasos sanguíneos que estão causando o edema macular. O edema macular é causado quando o vaso sanguíneo transborda esse líquido do vaso. Então, uma vez que levou o vaso sanguíneo a transbordar, o laser vai lá e cauteriza. A injeção, o que ela faz? Ela consegue somente enxugar esse edema, fazendo com que o vaso reabsorva ele, com que ele pare de transbordar. Então, o laser tem o papel dele? Tem o papel dele no edema macular, mas em casos bem seletivos, porque ele acaba agredindo um pouco o fundo do olho, mais do que a injeção. Mas o laser tem um papel muito importante. O laser no paciente que está com a retinopatia diabética mais avançada, com uma hemorragia no fundo do olho, aquele que está com a visão turva, que teve a hemorragia, igual eu expliquei, esse paciente ele não tem circulação na retina, mais na periferia dela. Então o laser ele vai cauterizar toda essa área da retina que está com isquemia, que está com falta de circulação sanguínea, para evitar que tenha hemorragias repetitivas, para tentar estabilizar esse quadro mais severo e mais grave da retinopatia diabética. Então esse daí é a vantagem da gente poder usar o laser e tem que usar ele com muita sabedoria. O laser, como é que ele é feito? Ele é um procedimento feito no consultório, ele não é feito em centro cirúrgico. É um aparelho mais ou menos parecido com esse que eu tenho atrás de mim, que tem uma luz. A gente faz uma anestesia com colírio, encosta uma lente no olho do paciente e faz a cauterização da retina através dessa lente que está em contato com o olho. O paciente sente um leve desconforto no fundo do olho, não é nada exagerado. A visão dele fica ofuscada em torno de uns 2, 3 minutos até acabar o laser e logo em seguida a visão está igual era antes. E ele consegue, sim, ajudar a gente no tratamento da retinopatia diabética. O que mais?
Vamos abrir um pouquinho então para a gente falar um pouquinho sobre algumas perguntas que vieram aqui para a gente agora. Deixa eu ler aqui para vocês. Então, o pessoal está perguntando aqui se todo tipo de diabetes causa cegueira. Sim, todo tipo de diabetes pode causar cegueira. Porque assim, eu vou falar a verdade, paciente que se cuida, acompanha, está bem cuidado, porque o diabetes não passa ali da hemoglobina glicada ali de 120, 110, ele consegue um bom tratamento. Ele pode passar 20, 30 anos, esse paciente não vai ter retinopatia diabética, não vai ter cegueira, não vai ter nada. Agora, qualquer paciente, tanto do tipo 1 que usa insulina, como tipo 2 que não usa insulina, se esse paciente é descontrolado, não faz acompanhamento com oftalmo, ele chega naquele estágio mais avançado, assim que a gente olha e fala assim, puxa, podia ter vindo antes. Esse da paciente, se ele chegar num estágio gravíssimo, a gente tem sim, através de injeções, através de laser e através da cirurgia, chance de sim estabilizar o quadro dele, de fazer ele manter e melhorar a visão o máximo possível, claro que o olho permita. Então, o paciente hoje com o diabetes, mesmo o caso mais grave, a gente tem uma tecnologia muito grande para poder ajudar. Graças a Deus, poucos pacientes vão evoluir com cegueira por causa do diabetes hoje quando são bem acompanhados. Eu falo para todo mundo, faça a sua parte e fique perto do oftalmologista especialista em retina. Dificilmente você vai evoluir para cegueira. Chegou com cegueira, chegou com a retinopatia diabética avançada, com aquela visão toda embaçada que parece assim que não está enxergando, a gente às vezes tem que ser mais agressivo do que a doença. Se a gente a examina, a gente tem um olhar de especialista, vai falar assim, o teu caso não dá para ser mais calmo, a gente tem que ser mais agressivo. Tem hora que o diabetes pede para a gente ser mais agressivo e ir direto para uma cirurgia. A cirurgia do diabetes chama vitrectomia. E hoje em dia nós temos um aparelho aqui na clínica que faz essa cirurgia com muito controle. É o aparelho da DORC, o IVA que chama. Ele faz com... Para vocês terem uma ideia, praticamente a incisão que a gente usa é da espessura da agulha da insulina. Então é um aparelho que tem um controle cirúrgico muito grande. A gente tem habilidade, uma técnica aprimorada para fazer as cirurgias da retinopatia diabética. E mesmo esses casos graves, a gente consegue ótimos resultados. Graças a Deus, realmente é mais fácil a gente falar assim, o paciente que evoluiu para a cegueira foi aquele paciente que não conseguiu nem ser um candidato para a cirurgia. Aquele que chega realmente num estado tão grave que você fala, puxa, nem a cirurgia consegue reverter. Graças a Deus, é uma minoria hoje em dia. A pergunta da Inês. Tenho miopia e queria fazer uma cirurgia para tirar os óculos. Posso? Ela referiu que ela tem diabetes. Sim, pode, claro. O diabetes bem controlado é o que eu falo para todo mundo. Tá tudo certo, vai viver 20, 30 anos sem ter problema nenhum, não vai interferir na tua cirurgia de miopia laser ou na sua cirurgia de catarata, se você precisar um dia implantar lente. O mais importante, tem o diabetes controlado e a gente pode tudo. É normal. Eu falo para os pacientes, a coisa melhor que tem para você mudar a tua consciência é assim. Você quer ser normal daqui 20, 30, 40 anos? Seja diferente hoje, cuida bem do teu diabetes. Tenha uma alimentação adequada, tenha o esforço físico adequado. Isso daí vai ser diferente daquele paciente daí que hoje tem a vida normal, come de tudo, não se cuida, não faz o exercício adequado, dali 20, 30 anos ele é diferente. Ele não enxerga, o pé dele está ruim, o rim está em hemodiálise, então, sim, o diabetes bem controlado te permite tudo. A injeção dói? Outra pergunta que chegou aqui. Não dói a aplicação, ela é feita com anestesia. Pacientes, tive um paciente até hoje que, por ansiedade, eu uso sedação. A gente faz um remedinho na veia, então ele dorme. Mas por dor, não. Todo paciente faz a aplicação numa boa, não está anestesiado, então é bem seguro e é bem confortável, não é nada desconfortável para o paciente.
Vamos a mais uma pergunta. O exame de quanto em quanto tempo, qual que é a frequência que é preciso fazer a consulta? Vamos lá. Pacientes que têm diabetes, teve diagnóstico de diabetes, uma vez por ano passa para o especialista, ele vai examinar. Bom ser especialista em retina, tá? Porque ele vai examinar, às vezes ele não vai ser nem tão invasivo, ele consegue, com o exame clínico dele, falar assim, não, você está bem? Acompanha. Se você está bem e ele pede para acompanhar, é em um ano. Se você tem algum sinal, ele vai falar assim, ó, volta um pouquinho mais perto, vai trazer o teu retorno para 6 meses. Se você é gestante, tem diabetes, muda um pouco a figura. Aí a cada 3 meses, durante a tua gestação, você tem que estar acompanhando, porque a gestação pode sim acelerar um pouquinho a evolução da retinopatia diabética. Então tem que ser um pouquinho mais perto. Tem mais pergunta? O paciente percebe a melhora logo após a aplicação? Ó, no edema macular diabetes, percebe sim. Faz a aplicação, a medicação começa a fazer efeito já de imediato no olho. Muitos pacientes já referem a melhora após um dia, mas a maioria vai tendo a melhora progressivamente ao longo dos seus 30 dias, com a maioria das injeções que tem, tanto com corticoide como dos anti-VEGFs. Então a medicação faz a sua visão e melhorar gradualmente ao longo dos 30 dias. No final dos 30 dias, se está usando o anti-VEGF, pode perder um pouquinho da qualidade da imagem. Ele pode diminuir aquilo que você tinha ganho. E aí é a hora de estar reaplicando, para voltar sempre a ter aquela visão adequada. Mas a melhora, muitos pacientes em uma semana melhora rápido. Doutor, tem alguns pacientes que não melhoram rápido? Sim, tem. Casos e casos. Alguns casos são mais graves. Você faz uma aplicação, não melhorou, precisa de 2, 3 aplicações. Então, a gente tem o conhecimento de números de aplicações que a gente vai aplicando até chegar para falar assim, ó, realmente o teu olho não melhora com a aplicação. No diabetes a gente vai até umas 4, 5 aplicações e analisando se tem resposta. Se ele está tendo uma resposta lenta, a gente vai continuando. Às vezes pode demorar 1 ano para melhorar, às vezes pode demorar 6 meses, às vezes a gente precisa mudar de medicação para conseguir a melhora. Está indo com uma, não vai, não chegou no máximo que aquela medicação chega de resultado, não chegou numa visão melhor que a gente quer, a gente sabe que tem mais potencial para melhorar, a gente muda de medicação. E raros casos que não vão melhorar com injeção. São casos que tem isquemia na retina. Que o edema macular é ocasionado não porque transbordou aquele líquido para debaixo da retina, para dentro da retina, mas um edema relacionado à falta de irrigação. Aí esse edema ele pode não melhorar. Por isso que esse aparelho que a gente tem, que é o Anjo-OCT, ele é muito bom para o acompanhamento e segmento do paciente. Ele permite essa avaliação muito precisa de como que está o seu caso de edema, como que ele está evoluindo o seu pós-operatório e o paciente consegue entender, ele, através das orientações que a gente vai dando, o paciente mesmo olha para o exame dele e fala, doutor, nós vamos ter que continuar aplicando. Porque ele vai entendendo qual que é o raciocínio, como que é a melhora do olho dele e segue bem o tratamento, graças a Deus. Outra pergunta que chegou para nós, se é o mesmo tratamento para todas as idades. Sim, é o mesmo tratamento para todas as idades. Claro, se o paciente é muito novo, a gente pode evitar querer usar o corticoide nele, que é o Ozurdex, porque pode desenvolver um efeito colateral, que é o desenvolvimento da catarata. E aí um paciente mais novo, a gente não quer que desenvolva catarata. O Ozurdex, ele pode evoluir para catarata ali, depois de 1 ou 2 anos o paciente pode precisar de uma cirurgia de catarata, na maioria dos estudos, porque ele é um corticoide. Mas as outras medicações daí, elas não têm corticoide, então a gente opta. Mas, sim, o tratamento depende um pouco da idade, sim, mas mais do estágio que encontra essa doença, da gravidade que ela está. Isso é mais importante do que a idade. É identificar o quadro clínico, avaliar ele e falar assim, esse aqui é um edema macular grave, isso aqui é um edema macular do paciente que está com a retina muito ruim de circulação, então é muito extenso aí a quantidade de evolução do quadro clínico que o paciente pode ter, dos achados clínicos, então a gente avalia cada caso individualmente. Então, assim, não dá para falar assim, o meu vizinho teve retinopatia diabética tratado com isso, foi melhor do que eu que tratei com isso.
porque a diferença entre os quadros que aparecem é muito grande. Cada um tem o seu e tem que ser tratado da melhor forma para o seu caso. Outra pergunta, se a diabetes curar, ou seja, controlada, a vista pode melhorar. Sim, os casos graves de diabetes, o paciente que está controlado, tem alterações leves no fundo do olho, ele bem controlado, essas alterações vão sumindo. Tem o edema macular bem levezinho, o paciente estava descontrolado no período dele, ele volta a controlar o diabetes, aquele edema macular melhora sozinho. Mas são os edemas maculares muito leves que não estão ainda embaçando a sua visão. Onde tem o embaçamento da tua visão, onde diminui a tua leitura quando você faz o exame do óculos, esses aí precisam de tratamento. Mas sim, igual eu falei, o controle clínico é fundamental para a gente conseguir melhorar a sua retinopatia diabética. E o que acontece aqui, outra pergunta, se a gente para o tratamento pelo meio, se não dá o segmento. É a pior coisa que faz, né? É aquilo que eu falei. A gente começa a tratar, estava perdendo de 3-4-0, a gente faz tudo, empata, deixou teu olho bonitinho, volta daqui 3 meses, volta daqui 1 ano. Dependendo da gravidade, o paciente volta com um caso muito grave. Dependendo do caso, ele só perdeu aquilo que ele tratou, ele vai ter que retratar tudo de novo. Então, assim, seguir o segmento, seguir o que o médico fala assim, ó, volta em 3 meses, é 3 meses. Voltou em 6, tudo bem, ele está achando que o teu caso é estabilizado para você voltar em 6. Mas não volte depois de 5 anos ou 2 anos com tudo bagunçado, com diabetes todos descontrolado, que vai dar trabalho. Outra pergunta aqui, quem tem diabetes e catarata, faz os 2 tratamentos? Dependendo, sim. Tá certo? A catarata, em alguns estágios dela, ela pode atrapalhar a gente fazer o tratamento do fundo do olho, porque ela é uma lente interna que embaça a visão. Ela embaça a visão tanto para o paciente enxergar para fora, como para o oftalmologista enxergar para dentro do olho. Então, se ela estiver num nível que está atrapalhando a gente a fazer o tratamento da retina, sim, a gente tem que tratar a catarata junto com a retina. Às vezes a gente dá uma melhoradinha na retina e logo em seguida já faz a catarata. Então, de novo, caso a caso, quando precisa tratar os 2 juntos, trata os 2 juntos sem problema nenhum. Quando a gente pode tratar primeiro só o fundo do olho e a catarata não está atrapalhando o tratamento, a gente trata só a catarata. Outra pergunta. Quanto dura o tratamento? Quanto tempo dura o tratamento? Que tipo de medicamento vocês usam na injeção? Bom, quanto tempo dura o tratamento? A injeção hoje, a gente usa muito o Lucentis, o Eylea e o Avastin. A parte boa é que os convênios já cobrem essas injeções intraoculares, né? A maior parte deles já cobram para o edema macular diabetes, então isso facilitou muito a nossa vida, porque o paciente consegue aderir ao tratamento até o final dele, até chegar no resultado melhor possível. Quanto dura o tratamento, quanto tempo dura o tratamento? Ele vai durar até a gente chegar no melhor resultado. Isso daí não tem uma fórmula mágica, depende de cada organismo, vai estar bem controlado clinicamente. Outra droga que a gente usa também é o Ozurdex, o edema macular do diabetes, que é o corticoide intravítrea. O Ozurdex ele é um pouquinho diferente porque ele é como se fosse um grafitezinho, a gente aplica a medicação e ela fica em liberação lenta dentro do olho. Ela dura por 4 meses dentro do olho, o Ozurdex. E hoje em dia, quando o paciente tem aquele edema macular, que a gente vê que vai precisar de muitas aplicações, ou que o anti-VEGF, que ele é um pouquinho menos efeito colateral, ele não está funcionando tão bem, a gente vai para o Ozurdex, ele funciona muito bem, consegue espaçar o tratamento para uma aplicação a cada 4 meses. Então, a gente trabalha com todas as injeções disponíveis no mercado hoje. Me perguntaram se a gente está atendendo. Sim, a gente está atendendo aqui. Mesmo com o coronavírus, a gente fez todo um esquema para dar todo o suporte, toda a segurança para os pacientes. Através do quê? Usando máscara, todo mundo na clínica, higienização frequente de toda a clínica, pedindo para pacientes virem com máscaras no atendimento. Espaçamos toda a agenda para não ter
aglomeração dos pacientes em sala de espera. Então, sim, estamos atendendo com todas as medidas e precauções possíveis. É seguro fazer o tratamento agora? É mais seguro você fazer o tratamento agora do que ter o diabetes descontrolado, com certeza. O diabetes descontrolado vai te dar o edema macular diabetes, vai fazer a tua retinopatia diabética piorar, então sim, é recomendado fazer sim o tratamento. Outra pergunta da Paulina agora. Doutor, o derrame no olho é característico de sistema nervoso? O derrame no olho, deixa eu ver aqui, Paulina, se eu entendi. Será que é aquela derrame que a gente vê no branco do olho? Aquela manchinha de sangue que você olha e parece que o olho está vermelho, com uma hemorragia? Se for esse daí, sim, esse daí pode estar relacionado ao sistema nervoso. Porque o sistema nervoso, quando a pessoa está nervosa, ela pode aumentar a pressão arterial dela, a pressão arterial ir lá e romper esse vasinho. Outras causas, pode ser uma leve coceira, rompe o vasinho dali do olho, tosse, toda coisa que pode aumentar a pressão abdominal, fazer esforço físico, peso. Essas coisas também podem favorecer essas hemorragias no olho. Mas a hemorragia intraocular, a hemorragia vítrea do diabetes, só o sistema nervoso não. Ali já está todo comprometido já a parte de circulação da retina do paciente. Então, a hemorragia vítrea, que é a hemorragia intraocular do diabetes, essa não é do sistema nervoso, é do diabetes descontrolado por muito tempo. Outra pergunta, o diabetes causa glaucoma? O diabetes causa um glaucoma? Sim. Na minha opinião, o mais difícil do glaucoma, que é o glaucoma neovascular. Só que para ele chegar a isso, o paciente tem que estar totalmente descontrolado clinicamente do diabetes por muitos anos e sem acompanhamento com o oftalmologista. É aquele paciente que chega gravíssimo, que é quando está com esse glaucoma do diabetes, que é o glaucoma neovascular. Tem como reverter? Muito difícil o glaucoma neovascular reverter, mas tem. Só que, igual eu falei, quando eu chego nesses estágios agressivos, a gente é mais agressivo ainda. A gente faz todas as armas juntos que a gente pode. A gente vai fazer laser, vai fazer injeção, vai fazer cirurgia, tudo que tiver no nosso alcance, todo o arsenal que a medicina nos proporciona para a gente poder tratar esse quadro. Mas é um quadro bem grave. Mais uma pergunta? Não, está tudo tranquilo por aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos lá. A cirurgia hoje do diabetes também é uma cirurgia que a gente gosta muito de fazer porque ela é uma cirurgia que nos permite um bom resultado, tá? O paciente que tem a visão que não melhorou com tratamento nenhum, que tem às vezes o edema macular, que já fez injeções e não melhorou, o paciente que tem hemorragia vítrea, o paciente que está com o começo de descolamento de retina por causa do diabetes, a cirurgia que é a vitrectomia, sim, consegue proporcionar um bom resultado hoje. A técnica avançada, a aparelhagem moderna, ela permite a gente, cirurgião, conduzir a cirurgia com muito capricho e sempre tirar o melhor resultado que o olho proporciona para a gente. Então, acho que essa daí era a parte que eu não tinha falado do tratamento, que é o tratamento cirúrgico, que é muito importante hoje em dia. Terminamos as perguntas? Sim, pelo jeito terminamos as perguntas. Algumas considerações finais que eu queria fazer. Quero agradecer aqui toda a equipe do IOC, que proporcionou a gente estar em contato com vocês através da live, fazer essa campanha do Abril Marrom, onde a gente consegue fazer o combate à prevenção da cegueira. Peço para todos vocês aí uma pequena doação. O que vai ser essa doação? Nós vamos salvar a live, então eu quero que vocês doem um pouquinho do tempo de vocês, compartilhem se vocês acharam que tiveram informações relevantes com todos os pacientes dos grupos que vocês conhecem, que tem aí pacientes com diabetes, que a gente possa estar fazendo o trabalho de ajudá-los a se conscientizar para combater essa doença que tanto leva a cegueira no nosso país ainda hoje, no mundo todo. Então, isso daí eu queria agradecer, um agradecimento final a toda a minha família, minha esposa, todos os meus familiares que estão aí, aos meus pacientes queridos. E sim, estamos aqui para atender todos vocês. Sempre que vocês precisarem, conte com a gente. Estamos aqui de braços abertos. Bom final de semana.